O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho, que na verdade vem numa sequência, numa continuidade, onde Jesus está fazendo um alerta sobre a necessidade de nós estarmos sempre atentos, sempre vigilantes. O Evangelho de ontem falava: estejais com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. E hoje Jesus então continua fazendo essa meditação, dizendo que nós não sabemos a hora em que vamos nos encontrar com Ele. Jesus aqui faz a comparação do patrão que saiu e deixou o empregado cuidando dos seus bens. E aquele empregado não sabe a hora que o seu patrão vai voltar, mas que o patrão espera que quando ele chegar, o empregado esteja com todas as coisas em ordem, que esteja agindo conforme foi pedido que ele agisse, que esteja atento, vigilante, acordado, mesmo que o patrão chegue no meio da noite. Essa imagem que Jesus usa é para revelar aquilo que nós, como cristãos, esperamos, que é a vinda do Senhor. Não só uma vinda gloriosa, como de fato vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer uma vinda gloriosa última de Jesus, mas também o nosso encontro pessoal com Jesus, que nós também não sabemos a hora que vai ser, né? Seja o fim último de todas as coisas, o encontro definitivo de toda a humanidade com Jesus na sua vinda gloriosa, ou seja, o nosso encontro pessoal com Ele quando a nossa jornada nesse mundo se encerrar. Nós não sabemos quando nós vamos nos encontrar com Deus. Nós não sabemos quando vai ser essa prestação de contas daquilo que nós fizemos. Por isso Jesus então vai insistindo: olha, estejam sempre prontos, estejam sempre vigilantes, né? Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão vem, o ladrão não roubaria, né? Se nós soubéssemos a hora em que nós seríamos pegos por um assaltante, nós não seríamos, porque estaríamos prevenidos. Justamente essa comparação que Jesus faz. Então vejam bem, pensem comigo. Se nós, para protegermos os nossos bens materiais, usamos todos os recursos possíveis, né? O que nós fazemos para proteger os nossos bens materiais?
Nós colocamos dentro de casa. Nós não deixamos jogado na rua, né? Ah, se ficar na rua alguém rouba, então põe dentro de casa. Depois eu tranco a porta da casa, eu construo muro ao redor da casa, coloco cerca elétrica, fecho as janelas, fecho as portas, para que o ladrão não entre dentro da minha casa. Se eu tomo todos esses cuidados com os meus bens materiais, se eu tomo todos esses cuidados, e devemos tomar, é claro, até pela nossa segurança, deveríamos fazer a mesma coisa com a nossa alma. Deveríamos fazer a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Cercar a nossa vida espiritual pela oração. Cercar. Aquele muro que nós colocamos em volta da nossa casa, cerca, grade, na vida espiritual é representada pela oração. Cercar pela oração, para que não entre o inimigo. Fechar a porta. O que significa fechar a porta, trancar a porta? Lutar contra os vícios, lutar contra as nossas más inclinações, manter protegido dentro de nós aquilo que é caro, aquilo que é de Deus, as virtudes, o amor ao próximo, o amor a Deus, o nosso estado de graça, não cometer pecado mortal, se acontecer, confessar o quanto antes, correr para o confessionário, para que nesse encontro com Deus nós estejamos preparados, né? Que não aconteça conosco o que Jesus falou aqui. Ah, o patrão está demorando, né? Eu deixo para me converter no final da minha vida, e eu não sei quando é esse final da vida, não sei se é amanhã, não sei se é daqui a pouco. Ah, o meu patrão está demorando, eu vou vivendo como eu quero, eu me esqueço que um dia eu vou prestar contas, eu me esqueço que um dia eu vou ter que devolver para Deus aquilo que Ele me deu. Lembra daquela outra parábola que Jesus conta dos talentos? Um dia o patrão vai sentar e vai dizer: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? E nós vamos ter que dizer a Ele: olha, Senhor, eu não amei o próximo, eu não fui caridoso, eu fui egoísta, eu fui... Ah, o patrão está demorando, eu vou vivendo de qualquer jeito. E aí ele chega e eu não tenho os talentos, não tenho o dom para oferecer a Ele. Que nós façamos daquilo que Deus nos deu uma dádiva. Deus nos deu uma vida, e nós podemos fazer dessa vida uma dádiva para nós mesmos, para o próximo, para a sociedade onde nós vivemos. Que nós tenhamos sempre a consciência que Deus é bom, que Deus nos deu tudo que nós precisamos e que a Ele nós devolvemos aquilo que lhe é de direito. Não nos esqueçamos, nós vamos prestar contas daquilo que Deus nos deu. Que estejamos vigilantes, que estejamos preparados para a vinda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.